Olá, eu sou a Carolina, sócia do Juliane de Lula Advogados, e hoje eu inicio o nosso quadro Jugli Talks. Trarei convidados especiais para conversar comigo sobre temas atuais que podem envolver ou não o mundo do direito, mas sempre pensando no empresário. Hoje, nosso primeiro quadro vai começar com o tema compliance. E aí, você sabe o que é compliance? Você acha que essa palavra é muito difícil, é só para empresas grandes, ou você consegue enxergar a aplicação dela no seu dia a dia? Bom, para conversar um pouco comigo, eu trouxe a doutora Mônica, a coordenadora do Departamento Trabalhista do escritório. Oi, Mônica, tudo bem? Olá, Carol, tudo ótimo. E nós vamos falar um pouquinho sobre compliance, mas mais focado à parte trabalhista, por conta de algumas recentes modificações na legislação e também por algumas questões que a gente que vem sendo amplamente divulgado na mídia. Então, basicamente, compliance não é só uma palavra em inglês, né, Mônica? Exatamente. Compliance é simplesmente estar de acordo com a legislação e entender um pouco onde que a sua empresa está estabelecida. A empresa, ela não gera só questões ou impactos em âmbito tributário. Ela acaba gerando impactos na sociedade como um todo, seja em âmbito trabalhista, social, seja relacionado à parte de consumidor, se tiver, seja a parte societária. E compliance, na verdade, é você tentar enxergar toda a legislação que abarca o cenário e aonde você está, de fato, produzindo consequências para que você possa diminuir riscos e colaborar não só com a coletividade, mas para ter um bom ambiente dentro do seu próprio estabelecimento. Bom, Mônica, chamei você aqui hoje para a gente falar sobre compliance trabalhista. Claro que a gente vai tratar um pouco do tema num geral de adequação, mas mais focado às recentes modificações na legislação. Então, se você puder explicar um pouco para a gente o que aconteceu no final do ano passado e qual foi essa modificação que está repercutindo, vai ser muito legal para a gente poder começar. Perfeito, doutora Carol. Muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer poder falar um pouquinho a respeito do compliance trabalhista, né? Que é uma área que vem crescendo muito no GDL Advogados e também trazendo para vocês as mudanças recentes na legislação. Já trazendo aí o ponto principal, acredito, do nosso bate-papo, eu menciono algumas alterações legislativas que ocorreram, né, no final de 2022 e que estão entrando em vigor agora em março de 2023. Super quente, então, super quente. Super quente e obrigatório para todas as empresas que possuem mais de 20 empregados. Tá? E o que é essa legislação, né? Muito se tem falado sobre ela. Desde o ano passado, foi instituída ali a Lei Emprega Mais Mulheres. Você chegou a ouvir falar dessa lei? Sim, você mesma já me falou algumas vezes sobre ela e sobre a importância dessa legislação, mas acho que é importante a gente repisar aí para o pessoal. Exatamente. Essa lei, pessoal, Emprega Mais Mulheres, ela foi uma lei criada justamente para ajudar a combater a falta de equidade no mercado de trabalho, né? Então, combate aí essa diferença que tem, né, em relação aos gêneros, a empregabilidade das mulheres no mercado de trabalho. E ela traz um dos pontos dessa legislação, principalmente na questão do combate ao assédio. Então, é esse o nosso ponto, acredito que focal aqui do nosso bate-papo, né? Combate ao assédio. E quais tipos de assédio que essa lei traz para a gente, né? Que as empresas devem aí combater e prevenir para que não ocorra, né, no ambiente corporativo. É o assédio moral, o assédio sexual e outras formas de violência no mercado de trabalho, no meio ambiente de trabalho. E também o incentivo à igualdade, né? O incentivo a ter um ambiente diverso, né, nas corporações. Com respeito, né? Exatamente. Isso acho que eu não advogo na área trabalhista, mas eu sempre estou em reunião com a Mônica e de uns tempos para cá, uma das coisas que tem me chamado mais atenção é a quantidade e o número de solicitações de clientes que estão vindo com essa vertente de assédio. Claro, a gente tem uma mídia muito mais enfática divulgando matérias e incentivando mulheres, enfim, e pessoas a denunciarem, mas de fato esse tema tomou uma maior relevância nos últimos tempos e isso tem impactado diretamente na percepção das pessoas sobre o tema e também nas denúncias que podem ser feitas, né, Mônica? O que essa lei fala? Como que ela trata esse tema tão complexo? Exatamente, doutora.
O que a lei traz? Eu já até deixei impresso aqui, porque eu acho que é importante a gente fazer uma breve leitura. No artigo 23 dessa lei, gente, para vocês compreenderem melhor o que ela fala. Das medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e outras formas de violência, como eu mencionei há pouco. Então, fala o seguinte, no artigo 23, pessoal, para você que tem curiosidade, pode acessar, né, entra no Google e acessa essa legislação para entender um pouquinho melhor. Para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção das mulheres no mercado, as empresas com CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio agora, deverão adotar algumas medidas, né, além das que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e combate ao assédio sexual e demais formas de violência no âmbito do trabalho. O que eu mencionei há pouco, exatamente a letra de lei. E como que as empresas vão se adequar, né? Aí veio a portaria do MPT, que é a portaria 4.219 de 2022, que é essa quente que está entrando agora em vigor no mês de março. Para quem não sabe, MPT... É o Ministério Público do Trabalho e Emprego, pessoal. Isso mesmo. E aí, então, vamos lá, para o pessoal entender. Existia uma lei que trouxe essa questão da CIPA e aí veio uma portaria para regulamentar como que essa lei vai se dar na prática. A gente pode dizer assim? Perfeito. A CIPA, ela existe já desde 1978, né? Sempre com um intuito muito forte de combate à prevenção a acidentes de trabalho e doenças do trabalho. Sempre teve esse viés, né? Sempre teve esse viés preventivo. E agora, dentre as atualizações, né, recentes da CIPA, a mais importante é essa que a gente está mencionando agora, que a gente até pode falar que a nomenclatura mudou. Agora vai ser CIPA mais A. Então, meu Deus, gente, só um minuto. É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, mais assédio, CIPA. Então, agora, né, o foco também é prevenir acidentes de trabalho relacionados ao assédio. Mas vou deixar claro que não necessariamente um assédio já vai culminar num acidente, numa doença de trabalho. Mas isso pode ser uma consequência se a empresa não tomar as medidas cabíveis para prevenir ou para remediar de forma correta. E para o empresário que está se perguntando agora sobre o poder que vai ser atribuído à CIPA e aos integrantes da CIPA, como funciona isso? Porque agora assédio vai passar a ser tratado dentro do âmbito da CIPA. Ok. Eles passam a ter algum poder, além do que você falou, de prevenção? Eles conseguem, de alguma forma, impor algo para a empresa? O que o empresário precisa saber que a CIPA vai passar a ter algum tipo de controle ou ação, por exemplo? Ou ela vai ser só um órgão que vai ficar lá para entender o que está acontecendo no ambiente de trabalho? Exatamente, Carol. Ela vai estar ali junto do empregador, mas com essa função que já é da CIPA de fiscalizar, né? Então, lógico, né? A CIPA, ela tem representantes tanto do empregador quanto do empregado, né? Então, eles vão poder fazer ali um trabalho colaborativo, um trabalho em conjunto para verificar ali quais são os pontos de atenção, o que precisa ser criado, o que precisa ter mais atenção, seja um canal de denúncia, treinamentos, né? Vai ter essa fiscalização dos treinamentos. Um ponto muito importante que a CIPA mais A instituiu agora é que a cada 12 meses essas empresas, então com mais de 20 empregados, vão ter que fazer reciclagem desses treinamentos, tá? Então, a reciclagem, a CIPA vai fiscalizar se está tendo essa reciclagem, se esses treinamentos estão sendo feitos abordando os temas, né, que a lei Emprega Mais Mulheres propõe. Então, tudo isso faz parte aí de um conjunto que a empresa vai trabalhar junto com o seu compliance, né, junto com o seu RH e mais CIPA, tá? Então, isso, acho que assim, trazendo essa questão de inclusão do A na CIPA, os empresários, eles precisam ficar atentos a essa questão, porque se antes eles achavam que podiam ter a documentação interna, por exemplo, um código de conduta ou algum documento interno para inglês ver, isso não vai mais poder ser feito dessa forma. Então, o tema compliance, ele vai ter que ganhar relevância frente a essa questão, não só do tema ter crescido, mas também de poder ter uma participação do empregado na visualização de como isso está sendo lidado dentro da empresa.
Concorda? Porque isso passou a ser da CIPA mais A. Então tá, a gente falou agora dessa modificação, da questão do assédio, aí o empresário se pergunta, tá bom, então como eu faço para adequar a minha empresa e ter um ambiente mais, não colaborativo, mas um ambiente que respeita essa regulamentação, saudável, isso mesmo. O que eu preciso fazer, doutora? Exato. Bom, Carol, o principal é começar por um código de conduta eficaz, né? Não basta ser eficiente, ele tem que ser eficaz no dia a dia. Então, a empresa tem que formar ali, né, um comitê, ter ali todo um cronograma, organizar esse código de conduta. Se a empresa já possui um código de conduta, é um ótimo momento para revisar este código, ver se muitas vezes a empresa tem um código de conduta, mas não fala de forma clara, objetiva essa parte relacionada ao assédio, né, no ambiente de trabalho. Só traz ali muito brevemente, não explica, muitos empregados, eles não sabem o que é o assédio. Então, não adianta estar no código de conduta falando que a empresa é contra, né, assédio, violência, mas o próprio empregado não entender de fato o que é isso. Né? Quando ele se configura? Quando ele se configura, como ele pode reportar, se ele tem essa segurança, né, no reporte, se vai ser sigiloso. Enfim, as empresas agora vão ter que se preocupar com esse código de conduta e com a eficácia, né, do código. Então, além do código de conduta, os treinamentos, né, as provas desses treinamentos, de que o empregado compreendeu o que foi lhe dado, né, em respeito, as provas, que mais? Tudo relacionado à conscientização do empregado vai ser agora fiscalizado, né? Então, as empresas têm que se atentarem, sim, com essa nova legislação. Eu acredito que dentro dessa parte do compliance, não só focado no trabalhista, que aí é uma parte mais direcionada para você, mas o compliance em geral, ele na verdade funciona através da criação de mecanismos internos que possam comprovar que a empresa faz de tudo para seguir a regulamentação da legislação e ela possui boas práticas internas, ponto. Em relação à parte, quando a gente fala de trabalhador, não é um trabalho unilateral da empresa, porque ela sozinha não vai conseguir implementar essas medidas sem que aqueles que trabalham lá e que estão inseridos nesse ambiente entendam e tenham conhecimento e saibam onde esse material está. Por isso que a gente precisa ter a parte de conscientização e treinamento. Porque não adianta você falar que não quer ou desaprova. Você precisa, de alguma forma, passar isso para frente. Aderir isso dentro do ambiente de cultura da empresa e fazer com que todos que estão ali tenham aderência àquilo que está sendo colocado. Então, por exemplo, eu tenho um código de conduta que eu fiz há um tempão. Tá bom. Onde ele fica? Onde você salvou isso? Quantas vezes você passou isso pro funcionário? Você fez só ele assinar no momento que ele entrou? Falou, pega isso aqui, assina isso aqui que você está ciente e acabou? Desculpa, isso não é mais... na verdade, nunca deveria ter sido, né, aceito. Mas agora tem uma observação maior em cima desse ponto. Você precisa treinar, você precisa repetir, você precisa comprovar que você está aderindo a isso. Porque depois, se você não tiver esses mecanismos, se você tiver um problema, e aí, Mônica, vale chorar para o advogado? Falar, olha, e agora, o que eu faço? Como que eu me defendo de um processo desse tipo de assédio? Ainda a gente tem assédio moral, mas também a gente pode estar falando de um assédio sexual. Como que funciona? Já era muito difícil, né, a gente provar a questão do assédio sem prova de que o empregado tinha conhecimento efetivo do que é um assédio, sem ele ter passado por um treinamento. Já ficava muito difícil ali comprovar, né, a empresa ter essas provas sem ter ali essa efetividade do código de conduta. Mas ainda a gente, no mundo jurídico, muitas vezes o ônus da prova, havia ali uma divergência de entendimento, que talvez o ônus da prova pudesse ser do empregado, em alguns pontos, né? Ainda dava para tentar uma discussão. Ainda dava para tentar uma discussão. Agora, ficou muito claro, né? O ônus é do empregador. Ou seja, pessoal, o ônus é a responsabilidade de provar. Então, a responsabilidade de provar que não ocorreu um assédio no meio ambiente de trabalho, na empresa, é da empresa. Tá? Ela que vai ter que ter provas.
E não basta, como você falou, a assinatura do empregado ali do código de conduta. Prova que teve treinamento efetivo, que teve conscientização, que teve palestra, enfim, que teve o entendimento do empregado do teor do código, tá? Então, se você não tiver essas provas, vai ficar cada vez mais difícil você ter ali sucesso em eventual reclamatória trabalhista ou em eventual investigação do Ministério Público do Trabalho, de outros órgãos públicos e até reversão, se o caso for para a mídia, né? Isso também tem. Isso é uma coisa que tá sempre junto com a questão do compliance. Quando você pisa na bola, como eu falei lá no começo do nosso bate-papo, a empresa, ela produz efeitos e consequências em diversos âmbitos, inclusive na parte social. Se você não mostra que você adere a essa nova questão que vem muito forte, né, de prevenção e de proteção e valorização, vamos dizer assim, do ser humano. Se você mostra que você não está nem aí para esse tema, você começa a ter danos à própria imagem da empresa, porque as pessoas vão começar a pensar duas vezes se você não conseguiu cuidar de dentro da sua casa, quiçá o que pode acontecer do que você faz, por exemplo, para fora, né? Então, a imagem da empresa, a partir do momento que isso vai para a mídia, dependendo do que foi permitido que ocorresse dentro do ambiente, sem nenhum tipo de controle ou nenhum tipo... Controle não, mas assim, conscientização e toda a documentação que a gente vem falando, pega muito mal. Sim, e fica difícil de reparar a imagem, né, da empresa, muitas vezes. Então, não se trata apenas de um passivo trabalhista que pode surgir, mas outro tipo de passivo, né? Você vai dificultar ali, eventualmente, uma due diligence, né? Você vai dificultar um processo, muitas vezes, de incorporação, fusão, questões societárias. A reversão da imagem da empresa é lenta, né, para recuperar. Tudo que danifica é rápido. Tudo que é para remediar algo tende a demorar mais tempo. Tende a demorar mais tempo. E hoje em dia, com as redes sociais, né, é tudo muito rápido, exatamente, para ter ali essa perda de credibilidade. Fora também a questão de retenção de talentos, né? Hoje em dia, é a questão do ESG, que está muito em alta também, né? Enfim, um dos pilares do ESG é a questão social. Não vamos hoje entrar muito nesse assunto, mas é importante que a questão social diz justamente ter relações de trabalho saudáveis, construtivas, um ambiente sadio, igualitário, em que as pessoas se sintam bem, tanto para trabalhar, mas como também bem internamente, como pessoas, né? Sim, sim. E me fala uma coisa um pouquinho mais sobre a questão do treinamento. Vamos situar primeiro quem está escutando a gente. Então, o processo de compliance, ele normalmente, um projeto, né? Ele é dividido em algumas fases. Ele não só aborda a questão trabalhista, ele pode abordar todas as áreas da empresa, como eu disse, porque impacta em diversos setores, mas focando na parte trabalhista, a gente entra muito na parte de identificação dos riscos no ambiente de trabalho, vamos dizer assim, olhando para o foco em empregados ou prestadores de serviços ou colaboradores, e ele passa por alguns setores. Então, primeiro, a gente faz toda essa identificação dos riscos, do que a gente conseguiu verificar lá dentro, que pode trazer algum passivo, não só do ponto de vista de estar errado, mas poder trazer questões internas para os próprios colaboradores, para os próprios trabalhadores da empresa, e a partir disso que a gente monta um plano de ação para adequar a empresa. Dentro desse plano de ação que a gente tem a parte de treinamento e conscientização, e a gente tem a elaboração dos documentos que vão ensinar os trabalhadores, os colaboradores, o que a gente espera dentro do ambiente de trabalho, mas também documentar todo o processo de adaptação da empresa àquela legislação, à cultura que ela está querendo passar. Tá bom. Quando a gente fala de treinamento e quando a gente fala dessa documentação, a gente pode manter, por exemplo, o treinamento sempre online? Isso é uma coisa que perguntam muito. Você não pode mandar um vídeo para mim, e aí eu passo e as pessoas fazem quando der? E aí? Depende, Carol, depende. A portaria, ela institui o quê? Que empresas de grau 1, grau risco 1, podem sim fazer esse treinamento online, tá? Limitado a 8 horas. Então, o treinamento pode ser, sim, todo EAD para os empregados, tá? Não tem problema algum. Mas, para empresas que possuem outro nível, né, de risco, então, grau 2, grau 3, grau 4, e, enfim, essas empresas, você só pode fazer até 8 horas de EAD. O restante tem que ser treinamento presencial, tá? Então... E eu posso treinar todo mundo separado?
eu posso... Tem alguma regra efetiva nisso? Vai depender de empresa para empresa? Isso depende de empresa para empresa mesmo. Não tem problema, né? Treinar de forma separada. O importante é respeitar essa questão de EAD limitado a 8 horas, né? Então, o mínimo ali, grau 1, 8 horas, pode ser feito dessa forma, EAD. Para empresas de grau 2, grau 3, igual grau 4, aí sim tem que ser presencial. Híbrido, né? Presencial, exato. Ou 100% presencial, ou limitado a 8 horas EAD e o restante presencial, para ter essa validade. Então, não adianta pegar um vídeo na internet e passar, né? Não, não. Inclusive, tem que ser, o treinamento tem que ser adequado ao core da empresa mesmo, tá? Até para ter essa questão que eu falei no começo da eficácia do código de conduta. Então, tem que ver o ramo de atividade, o que mais acontece, né? Bate um papo com o RH, ver certinho o que tem mais de problema nessa parte interpessoal, se já tem um canal de compliance, verificar o histórico de assédio, enfim, qual que é a dor, né, da empresa e o que tem que fazer para melhorar nesse sentido, né? O que a empresa pode se preocupar e como ela pode mostrar que o empregado está seguro dentro da empresa. Tá, isso é um ponto importante também, porque o treinamento personalizado é importante para, de alguma forma, consolidar a eficácia do treinamento. Treinamentos que não mostram as situações de fato que possam acontecer dentro da empresa não vão refletir aquilo que de fato o empresário gostaria, porque muitas vezes também os funcionários eles não conseguem simplesmente entender aquela legislação sem enxergar um exemplo prático ou entender como aquilo acontece na prática. Então, eu disse isso porque eu vi um treinamento que você fez, que você me mandou, e você colocou lá algumas questões ou algumas frases ou alguns comentários que normalmente que antes era tido como ok, agora a gente já tem essa questão da dúvida. Então, dar exemplos de como isso acontece dentro do ambiente também é importante para assimilar o que está sendo passado, né? Com certeza. Esse é o diferencial do treinamento, né? Como que você vai tornar tangível esse código de conduta? E a melhor forma é dar exemplo para o empregado. Então, citar exemplos práticos do dia a dia de que, poxa, isso realmente não é tolerável. Isso é um assédio, né? Ou que a pessoa possa entender que ela está cometendo um assédio ou que ela está sendo vítima de assédio, que às vezes, muitas vezes, no dia a dia, né, do trabalho, a correria, a pessoa vai tolerando, acha que tudo bem, que faz parte ali, né, da cultura, mas isso não pode, né, fazer parte da cultura. Então, alguns pontos imprescindíveis no treinamento é dar exemplos práticos. De como isso se aplica, de como isso se aplica, o que é um assédio sexual, o que é um assédio moral, quais outras formas de violência que podem ocorrer no meio ambiente de trabalho. E o principal também é como reportar isso. Era isso que eu ia entrar agora nessa pergunta, porque também não adianta eu ter tudo codificado, tudo escrito, tudo bonitinho, e aí alguém sofreu algo, e o que a pessoa faz com essa informação? Para onde ela leva isso? Exatamente. Então, primeira parte, ter esse código de conduta formulado de acordo com as diretrizes da empresa, de acordo com a cultura da empresa, né? Com apoio da CIPA, se necessário, e alinhado com ela. E aí, depois, organizar os treinamentos, as palestras, dinâmicas, campanhas e, agora, o ponto da questão do reporte. Que é super sensível também, né? Muito. Como reportar e como agir diante de um reporte. Muito sensível. E o treinamento, ele, inclusive, uma parte do treinamento, que o GDL disponibiliza, a gente explica que o RH e também os líderes têm que fazer parte ativa desse treinamento. Porque, muitas vezes, quando a pessoa é vítima de assédio, ela vai reportar para o superior hierárquico dela, né, para o líder, antigamente, como falava, né, para a chefia, ou para o próprio departamento pessoal. E a pessoa que está recebendo essa informação, ela tem que saber também o caminho, né? Que ela tem que manter a confidencialidade. Sigilo. O sigilo, que é fundamental, né? É imprescindível o sigilo. É uma dos pilares, dos pilares, é o sigilo, né? Enfim, essa pessoa... então, tanto os líderes quanto também o RH, ele tem que participar desse treinamento ativo
E o que mais que a gente... Essa questão eu só queria fazer um ponto, porque a gente sabe que fofoca em ambiente de trabalho existe pra caramba, né? Sim. Só que quando a gente entra nesse assunto de assédio, não adianta você chegar até a denúncia, tudo bonitinho, tudo documentado, e escorregar nesse momento. Porque muitas vezes a vítima não quer fazer o reporte exatamente pelo medo, ou de sofrer algum tipo de retaliação, ou por sofrer algum tipo de gracinha, de bullying, Sim. ou porque ela não quer que outras pessoas fiquem sabendo da questão. Às vezes, a gente não está falando de um assédio que também é grave, moral. A gente pode estar falando de outras questões um pouco mais fortes, vamos dizer assim. Então, esses líderes, eles precisam estar preparados para receber essa informação e, principalmente, o que fazer com essa informação. Exato, Carol. Às vezes você fala, eu até fecha os olhos, porque esse assunto é muito sério mesmo. A empresa tem que entender que o canal de denúncias agora também é fundamental, porque não adianta só ter também o código de conduta, os empregados entenderam como que funciona, mas na hora que acontece não tem finalização dessa investigação, não tem nem começo, às vezes, de uma investigação. A questão não é só mandar o empregado embora, como diz, né? Tem que ter uma investigação antes, tem que ter certeza dos fatos, tem que apurar, e muitas vezes a medida nem é mandar o empregado embora, dependendo do que ocorrer. Às vezes é uma medida educativa, seja uma advertência, seja uma suspensão, seja outro treinamento. Então, tudo vai depender caso a caso. Mas a empresa tem que ter essa ciência de que o canal de denúncias, ele pode ser interno, tá? Mas também pode ser externo. Então, existem empresas terceiras que fazem já essa ponte, né? Às vezes a empresa não quer ter mais essa obrigação interna e contrata uma empresa especializada, né? Que vai ser ali o canal de denúncias da empresa. Muitas vezes tem até psicólogos, enfim, tem todo um suporte para quando a pessoa reportar uma denúncia. Então, a empresa tem que ir atrás também do canal de denúncia e saber lidar com isso. Ainda que seja por uma empresa externa, o RH e o líder tem que saber, né? Como ouvir uma denúncia. Então, a gente dá esse treinamento também, né? O que não falar, como agir, como começar e como finalizar uma reunião, né? Com esse assunto, Com esse assunto. Isso é muito importante para não gerar mais dano para o empregado, né? Porque muitas vezes ele está muito sensibilizado na hora que ele vai trazer esse assunto à tona, seja para o líder, para o RH, ou, enfim, via canal de denúncias, que a empresa depois quer chamar o empregado para conversar. Então, todo esse cuidado é muito importante. Eu acho que ele é importante para pessoa, obviamente, para aquele que né, pode ser a vítima ou pode estar só reportando um fato que não é, de fato, um assédio, mas que ele gostaria de reportar algo que não está fazendo parte do dia a dia, que não está fazendo bem para ele dentro da empresa. Mas eu acho também que é uma questão muito de você mostrar que o seu projeto inteiro é válido. É esse momento que você mostra. Porque esse momento que alguém vai precisar, que você vai mostrar toda a credibilidade do seu processo. Porque se você tiver um vazamento dessa informação, ou se você nunca reportar nada para ninguém, ou se não for feito nada, ou se a própria pessoa que foi a vítima, além de não receber nada, já for mandada embora, porque não quero ter que lidar com isso, você descredibiliza tudo que você tem e você acaba não estando em compliance com nada. Você simplesmente tem um ambiente que você não quer ter esse tipo de problema, então todo mundo que for reportar alguma coisa vai rodar. Isso. E o suporte também se for algo grave, que acabe, né, culminando ali numa dispensa do empregado por justa causa, que pode ser o caso também, e o suporte para aqueles que ficam, né? Como que a empresa vai lidar com aquelas pessoas que foram vítimas? Muitas vezes não foi uma pessoa, foram várias pessoas vítimas, né, de um assediador. Como que a empresa vai lidar com isso no dia a dia? Né? Isso é fundamental, que a empresa pare, pense e organize todo esse compliance trabalhista agora, né, com essa lei em vigor e com a portaria da CIPA. E também, assim, concordo com você, e aí a gente entra também nessa questão da seara da demissão. Achei muito interessante que você falou que a demissão não é o único mecanismo para lidar com essa situação, porque muitas vezes, durante um processo de investigação, você pode entender que aquele comportamento não necessariamente é um assédio, mas ele pode, de alguma forma, ser advertido com uma nova educação, um novo mecanismo educativo. Então, passar por isso é legal.
Porque às vezes você está mandando embora a pessoa sem entender o que está acontecendo, você pode absorver um passivo que você não precisava se você simplesmente tivesse adotado uma conduta de seguir aquilo que está lá dentro do seu manual, né? Você poderia ter advertido, internamente isso seria aceito, as pessoas entenderiam que elas estão sendo acolhidas, as pessoas conseguiriam entender que aquilo não é legal, mas vida que segue. Isso, vida que segue, desde que haja, né, essa resolução correta do conflito que ocorreu dentro da empresa, teve a medida educativa, vida que segue. Um exemplo é reuniões de feedback, por exemplo, né? Muitas vezes o pessoal já coloca, né, um colaborador num cargo de liderança sem ter ali, né, esse empregado participado de um programa de integridade, sem ele ter conhecimento dos cuidados que ele tem que ter, né, no dia a dia ao falar com seus subordinados, ao falar com a sua equipe. E esse comportamento pode, sim, essas cobranças excessivas, você deixar, ou você querer punir um colaborador seu, deixando ele sem atividade. Isso tudo é assédio moral. Então, olha que interessante, muitas pessoas pensam que assédio moral é só um xingamento, é só, né, uma ofensa, e não é só isso. São ações também no dia a dia, não é só a palavra, né, que vai ofender alguém, isso também mas também ações que você deixa a pessoa com uma angústia, deixa a pessoa desconfortável, né, no meio ambiente de trabalho, expõe a pessoa. Então, tudo isso é assédio. Então, já deixo aqui um pouquinho do que a gente pode traz nesse treinamento e o que pode configurar o assédio. Que mais? Assédio, né? Agora, entramos nesse tema, enviar e-mail nas férias, depois do horário, constantemente, né? Vira uma coisa habitual, que a pessoa deixa de ter ali o período de descanso dela, essa falta de respeito, que às vezes acaba ocorrendo, principalmente em modalidades de trabalho home office, né? Que se perde um pouco a noção dos horários. Enfim, tudo isso pode acarretar doenças laborais no futuro. Então, depressão, ansiedade, burnout, que virou doença do trabalho. Então, todos esses treinamentos e o código de conduta, eles se integram para trabalhar de forma preventiva para que não chegue ao ponto de ocorrer uma doença do trabalho, né? Porque se ocorrer, a responsabilidade, o ônus será da empresa de provar que ela teve ali, ela deu suporte, ela treinou, ela deu todos os meios para esse colaborador, né? Enfim. Isso que você falou eu também achei muito legal e voltando um pouquinho, quando você falou do treinamento ser direcionado para a liderança e quando você falou, acho que é muito legal ter essa divisão e fazer um treinamento focado no pessoal que lidera de fato e que tem um contato mais ativo, não só fornecendo feedback, mas está numa cadeia hierarquicamente, vamos dizer assim, superior. Então, eu achei muito interessante isso, focar em ter esse tipo de treinamento, em propiciar para essas pessoas também a possibilidade de ter este conhecimento e entender o que a empresa espera deles nesse papel, para também lá na frente evitar um problema mais sério em que o empresário fala, nossa, eu não sabia que essa pessoa poderia ter feito isso, ao passo que a pessoa fale, nossa, eu nunca recebi um feedback, eu não poderia fazer isso, né? Isso, exatamente. E outro ponto que eu já vi algumas empresas se confundirem é com relação a canal de denúncias ser um saque. É diferente, né? O saque é o saque que vai receber ali reclamações dos consumidores, da qualidade do produto, do serviço, e o canal de denúncias é denúncia relativa, né, a comportamentos, a assédio. Não basta a empresa ter o saque, não significa que ela está adequada à legislação, tá? Ela precisa ter o canal de denúncia. Legal esse ponto. Esse ponto é importante. Então, o saque não substitui o canal de denúncia, não tem nada a ver. Outra coisa também que eu tenho certeza que vão perguntar. Mas eu já tenho CIPA, eu preciso de projetos de compliance? Ou a CIPA vai substituir o compliance? Não, gente, precisa sim. Precisa, tá? A CIPA não substitui o compliance. Ela é um complemento. Ela vai trabalhar de forma integrada com o seu compliance, tá? Então, ela não vai, inclusive, a CIPA não vai ser responsável por investigar um assédio. Continua isso sendo uma obrigação do compliance da empresa, enfim.
do canal de denúncias da empresa que eventualmente ela venha contratar ali a terceirizada para focar nessa parte de combate ao assédio, mas a CIPA ela vem para fiscalizar se está tendo treinamento, se as empresas com mais de 20 empregados, né, estão seguindo à risca as palestras, essa reciclagem, o que é necessário de acordo com o ramo de atividade daquela empresa, né, o que está acontecendo de mais problemático, o que a gente pode fazer para resolver. Então, esse é o papel da CIPA. Elas não se confundem, elas se complementam. Uma dúvida também que eu acho que o pessoal pode vir a ter é em relação a uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Eu queria entender, o Ministério Público do Trabalho, ele fiscaliza porque ele quer ou ele age só sobre denúncia? Como funciona isso? Ele age principalmente sobre denúncias, mas hoje em dia tem mecanismos para que ele haja por conta própria, né? Principalmente porque hoje está tudo interligado, né? No e-social. Inclusive, vai entrar agora no e-social a obrigação de reclamação trabalhista, hein, gente? De informação relativa aos processos trabalhistas que já transitaram em julgado. Então, se tem processo trabalhista transitado em julgado que tem matéria de assédio, por que não, né? Dá uma olhada para ver se mudou alguma coisa lá dentro, se a empresa aprendeu alguma coisa com esse processo. Então, mais uma obrigação ali do e-social que vem convergindo com tudo isso. É um ambiente, né? Pensa que a gente hoje, não dá para falar, hoje a gente tem uma facilidade de complementação de informação muito grande, principalmente porque muitos órgãos e muitos órgãos e todo mundo está na internet, né? Hoje a gente já fala numa realidade de digitalização de processo, de órgão receber documentação online. Então, esses dados online conversam com maior facilidade. Então, é óbvio que o cerco ele vai cada vez mais se fechar para que as coisas funcionem no formato que elas devem funcionar. Sim. Então, você já falou da modificação da legislação, você já falou agora dessa questão do e-social, a gente tem a questão da CIPA, a gente tem o compliance que precisa estar lá. Cada vez mais tem uma transferência, assim, para o empresário do dever de estar... É uma transferência de responsabilidade mesmo. Sim. De que você tem que estar de acordo com aquilo que é exigido de você. Exato. Uma das obrigações, né, da CLT é que a empresa, ela assume os riscos do negócio, né? Então, a partir do momento que isso está na legislação, quem assume os riscos, inclusive relativo a acidentes, doenças do trabalho e o assédio, é a empresa. Isso é bem interessante que você colocou, porque já me questionaram também, né? Poxa, mas o assédio foi cometido pelo meu empregado, por que essa pessoa que saiu não entra contra ele, né? Não vai buscar os direitos dela já direto com ele, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Principalmente empresas de pequeno porte, né? Médio porte. Mas não é assim que funciona, porque a empresa é responsável pelos seus empregados, pelo risco do negócio. E ela tem essa obrigação, que está inclusive na CIPA, de fiscalizar, de treinar, de reciclar. Então, se você quiser entrar depois contra o seu empregado, numa ação de regresso, digamos assim, em outra esfera, você até pode, mas você vai ter que provar que realmente você não teve nenhum dolo, nenhuma culpa, você não teve nenhuma responsabilidade nisso. E inclusive por omissão, né? Inclusive, se você foi... O fato de você ser omisso não é a favor, não é seu favor, é pior, te prejudica. Então, você tem que mostrar com as suas ações que você agiu da melhor forma possível para ter um ambiente... Enfim. Sim, você tem que ter prova saudável. Que teve tudo, treinamento, se ocorreu o assédio, você deu a advertência, depois você deu a suspensão, enfim, são infinitas provas para poder entrar com uma ação de regresso eventualmente, mas via de regra, o juiz do trabalho vai ver se a empresa cumpriu ou não com a obrigação e o ônus vai ser da empresa de provar ali que... Aconteceu no seu ambiente? Você tomou as medidas? Não tomou? Então você é responsável. Quais são as provas? Não é só prova testemunhal, apesar da prova testemunhal... Tem força bastante, né? Muita força na trabalhista. Até por ter estipulação legal agora, é um complemento essencial, né? Que a gente já está vendo e vai continuar vendo nas decisões da Justiça do Trabalho. Então, a prova documental vai ser fundamental ali para embasar uma decisão de assédio moral, assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho. Legal. Tá. E uma questão também é em relação a
Essa parte processual é uma parte que é muito falada, né? A gente sabe que a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho têm uma representatividade muito, muito boa, porque são órgãos que, de fato, têm agilidade até por conta da matéria. Claro, né, gente? Agilidade dentro do Poder Judiciário. Vamos ter isso sempre em mente. Então, é um ponto, sim, de atenção, porque são órgãos que têm, de fato, uma representatividade e também uma pressão popular maior para funcionar, né? Porque temos, né, um número... Todo mundo trabalha de alguma forma, todo mundo quer que tenhamos um ambiente positivo e saudável nesse sentido. Uma questão também que eu acho que é importante a gente falar, dentro da questão do compliance, e a gente já falou, mas repetir, é que não dá para fazer meio, né? Meio compliance. Exato. Fazer mais ou menos. Não dá, porque aí você não atinge a finalidade, que é a eficácia. Dá para quebrar em vários? Dá para fazer vários módulos pequenos? Porque isso normalmente é o que a gente escuta, mas eu preciso fazer tudo? É interessante que se faça tudo, né? Para que não se perca ali as pontas do processo, que, enfim, é um todo, né? Para formar ali o compliance, né? Da parte trabalhista, enfim, o compliance também envolve outras áreas, mas falando particularmente da trabalhista, precisa ter do começo ao fim o projeto. O que pode é a empresa estabelecer né, um fluxo, enfim, um cronograma para ir adaptando por fases. Então, vou começar pelo código de conduta, depois vou ver ali como vai ser estruturado o meu canal de denúncias, vou ver depois como vai ser feito esses treinamentos. Vou treinar primeiro a liderança, ou já vou treinar, né, o pessoal, o chão de fábrica, digamos assim. Vou treinar todos juntos? Como que eu vou estruturar isso? Como que eu vou ter prova de que eles entenderam esses pontos de assédio, enfim. Tem que ser tudo em conjunto, pode ser separado, mas tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo, ainda que seja feito de forma segregada, sabendo, né, que você vai ter o integral quando você finalizar. E aí, uma pergunta que fazem muito, poxa, doutora, você está pedindo para eu parar minha operação para fazer isso? Pois é. Por isso que a gente está dando ali uma saída de segregar. Mas não é só isso, né? Muitas vezes as pessoas são o core da empresa, né? Isso é muito importante. Não é? Isso é muito importante. É a empresa que é a pessoa, né, que faz ali, é o ser humano que faz o diferencial de uma empresa, né? Por mais que a gente tenha aí tecnologia evoluindo, ChatGPT... entre outros mecanismos de inteligência. E se falar que vai colocar no chat, faça um treinamento de assédio. Não façam isso, porque é muito personalizado mesmo. Não é questão de puxar a sardinha para o nosso lado, não. É personalizado mesmo, porque é justamente relações humanas, né? Interações humanas que ainda o ChatGPT não consegue, né? E eu espero que ele não consiga, não consegue filtrar ali. Precisa de um ser humano, né, de um profissional capacitado para estar ali filtrando o que para essa empresa vai ser bom. O que essa empresa está precisando mais de treinamento, de conhecimento, né? Qual que é o gap que está tendo? É da liderança? É de determinada área? Então, às vezes, a gente tem área de vendas que acaba tendo, por ter muita pressão, acaba tendo ali mais assédio, às vezes um assédio velado, e que depois... a gente acaba, com esse treinamento, com essa estruturação, a gente acaba conseguindo minimizar os riscos. Neutralizar um pouco também essas condutas, né? Sim. Acho que é isso, Mônica. É bastante coisa, mas... E aí, ainda, Carol, só finalizando, a gente falou dessa obrigatoriedade legal acima de 20 empregados, mas a lei só excepciona a MEI, né? Então, empresas que têm até 19 empregados, elas também têm que ter essa preocupação. Pelo menos designar alguém para que esteja fazendo parte ali desse projeto de prevenção e combate ao assédio, tá? Isso é importante também, porque, como eu também disse no começo, as empresas que são menores, elas costumam acreditar que esse tipo de coisa que a gente fala, compliance, LGPD, ESG, é só para empresa grande ou é só para empresa que tem... acima de X funcionários ou uma representatividade maior. E não é. Outro ponto que possibilita que seja todo mundo é a questão da informação, porque todo mundo tem que prover informação, independente do tamanho da empresa. Então, todo mundo está suscetível a ter
os mesmos problemas. É diferente de uma época que a gente não tinha informação disponível online, que dependia de uma fiscalização. É óbvio que as pessoas que eram maiores chamariam mais atenção pela representatividade. Hoje, não. A gente tem todo mundo prestando as mesmas informações e a possibilidade de cruzamento dessas informações. Exatamente. Então, o pequeno, o médio e grande, ele tem que se preocupar não só com a questão do assédio, mas, repetindo, o compliance geral. A gente é muito procurado quando tem problema, né? Ninguém procura muito, a gente não tem uma cultura no Brasil de procurar o advogado na fase consultiva. E é a melhor fase pra gente trabalhar, não é? É, porque muitas vezes depois a gente só vai remediar, né? E muitas vezes o nosso remédio não vai ser o antídoto perfeito para a situação. Infelizmente. A prevenção é o caminho do sucesso, né? Que quando surgir um problema, você já saber que caminho você vai seguir, você vai minimizar risco, vai diminuir passivo trabalhista, vai melhorar a credibilidade da sua empresa perante os seus empregados e perante o mercado em geral. E o compliance trabalhista, ele é justamente uma ferramenta para você detectar o problema. Então, vai te ajudar a detectar quais são os gaps, né, nesse quesito de comportamentos de assédio, para que você não tenha mais, que tenha tolerância zero nesse sentido, né? Isso que você falou dos riscos, só para finalizar também é importante, porque a gente já começa a entrar numa seara de um comitê de riscos. Porque não necessariamente você vai conseguir minimizar 100%, ou aquilo pode não estar na prioridade zero da empresa, mas pode ser colocado a longo prazo. Claro que não a questão do emprega mais e nem a questão da CIPA mais A, não é isso. Mas, no âmbito geral, a identificação dos riscos da empresa é bom para que o empresário não seja pego de surpresa, porque isso é uma coisa que a gente lida muito no escritório também, quando o empresário não fez esse trabalho prévio, que ele já chega com bloqueio, que ele já chega com algum problema que paralisou, por exemplo, a operação dele, porque ele não fez o preventivo, ele não identificou que isso era um risco e não se preparou para isso. Exatamente. E aí, às vezes, se perde até muito mais tempo remediando do que prevenindo, né? Exatamente. Gostei, isso terminou bem. Muito mais tempo não é? de remediando do que prevenindo. É isso. É isso, Mônica. Te agradeço pela participação. As informações foram valiosas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. A Mônica poderá assessorá-los. E é isso. Com certeza. Agradeço a oportunidade. Quero vir mais vezes. Pessoal, se vocês tiverem também outros temas que vocês queiram que a gente aborde aqui, né? Sim. No GDL Talks, estaremos à disposição. Vai ser um prazer falar mais para vocês de algum outro tema. E quem sabe a gente não pode fazer também falando um pouquinho do pilar social do ESG, né? Legal, a gente já pode deixar isso como um próximo tema. Combinado. Obrigada. Obrigada. Por hoje é só. Obrigada e até o próximo Juliane Talks.